Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Volta à Espanha. Jonas Vingegaard vence a 20ª etapa em Bola del Mundo e dá para cravar, é campeão da Volta à Espanha de 2025, leva a camisa vermelha para casa, primeira vez que ganha a Volta à Espanha. Vale lembrar que em 2023 ele competiu na Volta à Espanha para vencer, evidentemente. Não acho que o Vingegaard entre em uma grande volta apenas para passear, só que naquela edição, né, ele e o Roglic eram os dois favoritos na equipe Visma, só que numa etapa de fuga o Sepp Kuss resolveu aprontar. E aí ele acabou, em um certo momento, né, tipo numa etapa de fuga, ganhando uma vantagem tão grande que ele ficou à frente dos dois da Visma, né, que eram o Roglic e o Vingegaard, e à frente do Remco Evenepoel, né? E aí, assim, como ele estava tão bem nas montanhas, acompanhando o Vingegaard e o Roglic quase sempre, né, ele, assim, chegou num ponto que estava na disputa para ganhar, foi para ganhar. E aí teve até muitas polêmicas, né, sobre se o Vingegaard e o Roglic deixaram ele ganhar, etc, né? Mas fato é que assim, já teve ali na Volta à Espanha, por pouco não venceu o Sepp Kuss, e agora a gente tem aí essa Volta à Espanha onde o Kuss está, vai muito bem na etapa de hoje, faz uma boa Volta à Espanha, mas a gente viu que não era para disputar o título contra o Vingegaard. Quem foi a ameaça ao dinamarquês foi o João Almeida, lutou bravamente, tentou. A gente vê ele que na Bola del Mundo, né, uma montanha que começa mais leve, depois vai endurecendo, mas até os 3,3 km finais, ela não é uma montanha que se diferencia das demais, né? Tipo, tem as categorias 1 que a gente teve hoje, na Barra Seda, né, que inclusive assim, eles foram subindo no lado contrário dessa montanha, aí subiram lá a montanha, e a questão teve montanhas hoje, categoria 1, categoria 2, duras, que poderiam afetar, obviamente, o contexto geral ali da Volta à Espanha, mas, assim, o ponto crucial era os 3 km finais de Bola del Mundo, que é uma média acima de 12, 14% de inclinação, então, assim, era ali ou não era nunca mais, né? Então, a chance do João Almeida era ali, e o João Almeida não é um cara igual o Pogacar, né, que vai lá pro ataque, né, e deixa todo mundo para trás. Ele não tem essa pancada, ele é um cara de ritmo, ele segue no ritmo dele, ele vai tentando no ritmo, e ele tentou quebrar ali o pelotão no ritmo, mas hoje a gente vê ali, né, depois de 20 etapas de desgaste, o João Almeida não estava com força suficiente para bater de frente com o Vingegaard. Não, à toa ele não chega nem em segundo, né, quem chega em segundo é o Sepp Kuss, quem chega em terceiro, agora eu vou lembrar se foi o Pito, qual que é o Richello, não, porque o Richello foi impressionante no final, ficou ali um pouco para trás, mas não largou o osso, ficou seguindo eles e conseguiu um bom tempo no final, né, das contas. Mas a verdade é que ali o Sepp Kuss terminou em segundo, parecia estar forte. Eu até cheguei a questionar assim, será que o Vingegaard vai ficar ali marcando e vai apenas administrar a vantagem dele e o Sepp Kuss vence? Porque me deu a impressão que o Sepp Kuss tinha ritmo para ganhar. Mas foi o Vingegaard para ataque e aí colocou o ritmo dele e ninguém foi capaz de acompanhar. Porque a verdade é que assim, um cara que segue o Pogacar, que é a ameaça real ao esloveno nos Tour de France, né? Esse cara é muito acima da média, né? E eu me impressionei muito com o João Almeida, ele fez uma super Volta à Espanha, mas hoje o sarrafo estava muito em cima, né? Hoje estava difícil bater de frente com o Vingegaard, acho que desde ontem ele já tinha mostrado muita força, né? A etapa de quarta-feira também em montanha, o Vingegaard já estava forte, então para mim ficou meio que aquela impressão, né? Era difícil derrotá-lo na montanha e hoje, assim, acabou comprovando isso. A vitória merecida de Volta à Espanha. Eu acho que o João Almeida ter um top 2 em grande volta é legal. Quer dizer que ele pode voltar mais forte nas próximas edições. Não sei se ano que vem vai ter Vingegaard, né? Talvez não venha Vingegaard, vai vir um Pogacar. Vai que o Pogacar também quer completar o grande tour, mas que ele já ganhou a volta do Giro de Itália, o Tour de France já ganhou 4 vezes, né? Mas foi legal aí essa etapa, foi legal essa Volta à Espanha, essa 20ª etapa foi muito bacana, embora, de novo, esses protestantes foram lá tentar, né, tipo, manifestantes, melhor dizendo, porque tem gente que pode entender errado a palavra protestante, mas a questão esses manifestantes para a Palestina, e olha, hoje foi absurdo, né, que eles foram lá agachar ali no asfalto, mas foram burros também, né, porque eles foram fazer isso logo numa estrada que tinha uma bifurcação, a estrada era larga pra caramba, né? E aí o que acontece, né? Talvez era um ponto de menor policiamento, talvez porque era largo demais. Aí os ciclistas da fuga, né? Que na hora lá o Giulio Ciccone, Egan Bernal e o Mikel Landa conseguiram passar. E o pelotão foi pelo lado, né? E aí assim, quando o pelotão foi pelo lado, os manifestantes perceberam que não iam bloquear. A gente viu ali manifestantes correndo para tentar derrubar os ciclistas, atrapalharem. Olha,
se você concorda com esse tipo de manifestação, pelo amor de Deus, né, gente? Né? Tem lugar e tem hora para protestar. Para mim, o problema de você chegar ali não é a pauta e o tema, né? Você pode discordar, concordar, todo mundo tem direito de livre expressão, de defender aquilo que defenda, desde que não invada a liberdade dos outros. Eles estão invadindo a liberdade dos ciclistas de competirem, né? É uma etapa de ciclismo ali, não é uma movimentação política, né? O que eles fazem ali não vai assim, sensibilizar o que acontece lá na situação Israel e Gaza, e mais do que isso, né? Na verdade até prejudica a imagem, dá a ideia de baderneiros, de gente que não respeita as regras, e assim, tá ali interferindo numa etapa de ciclismo. Qual é a mensagem que isso passa? Eu vou atrapalhar a Volta à Espanha. Aí vai olhar para isso e falar, não, agora eu vou apoiar a causa deles. Não faz sentido, ainda mais apelando para violência e artifícios, nada, nada sutis, no mínimo que eu posso dizer, que até é difícil procurar palavras adequadas. Mas para mim, assim, a organização da Volta à Espanha foi muito frouxa. O governo espanhol, a verdade foi muito frouxo, porque assim, a Volta à Espanha é um patrimônio maior para esse país do que esse tipo de pauta, entende? A Volta à Espanha é uma competição de ciclismo e ela tem que estar livre da política. E eu peço isso, quer manifestar por pautas políticas, etc., vai lá, tipo, você pode balançar as bandeiras ali, seja pacífico numa competição esportiva, mas você quer fazer esses protestos barulhentos, vai na porta do governo, vai lá na sede, né, tipo, na casa, sei lá, primeiro-ministro, não sei se a Espanha tem presidente ou primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo até tem, mas normalmente o primeiro-ministro tem mais autoridade que o presidente, né, mas fato é que, assim, o que foi feito aí é um absurdo e eu não acho que existe defesa para isso, colocar a vida dos atletas em risco novamente, né. E eu acho assim que a Volta à Espanha foi bastante prejudicada, mas por outro lado também vamos ser justos, né? Tipo, é difícil acreditar que mesmo sem todas essas interferências o Vingegaard perderia a Volta à Espanha. Não dá para saber, mas assim, por mais que o João Almeida seja forte, tenha mostrado bastante qualidade nessa volta, né? O Vingegaard é melhor ainda, né? Não dá pra gente nivelar ainda porque é um alienígena esse ciclista dinamarquês. E é bacana aí mais uma grande volta para o currículo dele. Mas de qualquer jeito o João Almeida tem que estar orgulhoso. Segundo lugar, assim, à frente de ótimos atletas, Hindley, Pidcock, Kichello, Sepp Kuss, Felix Gall, Egan Bernal, né, que no início estava disputando na parte de cima da classificação geral, depois ficou para trás, né, mas Jorgensen, Pellizzari, todos esses caras ficaram atrás do João Almeida. Isso que a gente tem que pensar também, os portugueses, né? Ficar feliz pela performance dele e que vai ter outras oportunidades. Se ele continuar melhorando, evoluindo, quem sabe não surge a oportunidade dele ganhar uma grande volta, né? Então, ver o que o futuro reserva para o João Almeida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.